continue gerando crescimento saudável sobre esse lugar, amém? Irmãos, cada vida aqui é importante, cada pessoa aqui é importante para nós. Tanto eu quanto o pastor Luiz, nós temos um carinho especial por cada um aqui. Se você falta 2, 3 cultos, a gente já fica com uma inquietação de querer mandar uma mensagem e de querer saber se você está bem. Porque para nós não é o fato de você vir congregar, para nós é o fato de saber se você está bem. Amém? Gente, também até justificando um pouco, o pastor Luiz e a pastora Regina foi para São Francisco, é a vez deles de cuidar da dona Nena, que está com a saúde um pouquinho mais debilitada ali, então eles foram cuidar, mas assim que finalizar esse período, eles já estão retornando de novo, amém? Glória a Deus, apenas para esclarecer, abre a sua Bíblia comigo em João 3, eu tenho uma palavra sobre o reino, uma conversa sobre o reino de Deus. Hoje nós iniciamos o nosso tema mensal. Pode trazer outro se quiser. Obrigado, viu, minha irmã? João 3, versículo 1. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Irmãos, nesse texto aqui, existe uma conversa sobre o reino de Deus. E não só existe uma conversa sobre o reino de Deus, mas existe uma finalidade e um esclarecimento. Qual? Que havia um homem religioso, que ele não estava conseguindo ver o reino, e consequentemente, ele não conseguiria entrar nesse reino. E sabe, para nós que estamos agora iniciando esse tema, reino de Deus, a palavra reino, ela significa o governo de Deus sobre tudo e todos. Não precisa abrir, mas em Salmo 103, verso 19, diz assim: o governo de Deus, o reino de Deus governa sobre tudo e sobre todos. Quando a palavra reino aparece no Novo Testamento, ela significa basileia, que é o direito legal de Deus para governar. Então quando você tomou uma decisão de vir para Cristo, você tomou uma decisão de seguir a Cristo, você entrou neste reino, e passou a fazer parte desse reino. Então o que acontece dentro do reino, e o movimento que acontece dentro do reino, você faz parte dessa família do reino. Só que Jesus, ele tem uma conversa com um homem fariseu aqui, um dos principais, e ela vai dar algumas lições. A palavra de hoje, ela vai dar um pouco de base. Você que já nasceu de novo, é importante você entender que o Espírito Santo essa noite quer dizer para você andar na natureza nova que você recebeu. Mas se você não nasceu de novo ainda, então essa noite pode ser uma grande oportunidade do céu, para que você possa nascer de novo, e nascer uma natureza agora governada pelo Espírito Santo de Deus. Então acompanhe comigo essa conversa, esse bate-papo de Jesus. Alguém aqui já assistiu a conversa de Jesus e Nicodemos no The Chosen? Levante a mão. Vocês estão testemunho de The Chosen, hein? Maravilha. Vamos lá, ali é muito bacana. Eu choro bastante, tá? Eu choro bastante quando eu vejo que Nicodemos teve a oportunidade de seguir e não seguiu. É claro que não existe esse relato, ok? Mas de forma dramática ali a gente consegue entender que Nicodemos teve uma conversa tão preciosa com Jesus, e ele não seguiu Jesus, pelo menos não registrado ali. Vamos lá, verso 1. Havia entre eles o fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Verso 3, Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer?
5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espante de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo que todos conhecem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, presta atenção numa coisa. Essa é uma das conversas mais profundas e mais teológicas que Jesus pôde ter com alguém. Para esse homem foi uma conversa tão confrontadora, porque para alguém na posição dele, principal, um homem que era fariseu, conhecimento vasto da lei, um homem que por ser ali fariseu, ele tinha ciência dos 613 mandamentos do Antigo Testamento. Jesus não estava falando com um Zé Mané igual eu. Jesus não estava falando com um cara que não tem um conhecimento vasto igual eu. Jesus estava falando com um homem que tinha uma especialidade grande na lei. Um homem que tinha experiência, um homem mais velho de idade do que Jesus, um homem que tinha, sabe o que? Um conhecimento profundo das leis de Deus, de religião, de cerimônia, de tudo ali. E nota que Jesus não tem esse tipo de conversa, André, não tem esse tipo de conversa com a mulher adúltera. Jesus não tem esse tipo de conversa com a Maria Madalena, que foi liberta dos espíritos. Jesus não tem esse tipo de conversa com o cego de Jericó. Jesus não fala de novo nascimento com essas pessoas, porque para essas pessoas nascer de novo é uma oportunidade de recomeço. Mas para quem é religioso, para quem aprendeu simplesmente a ser um evangélico, a ser um praticante de igreja, a seguir os ritos, nós temos que ter o devido cuidado. Qual cuidado? De achar que não precisamos nascer de novo e recomeçar. E Jesus vai ter uma conversa com ele e fala assim: Nicodemos, Jesus é elogiado por ele. Eu vejo que você tem milagres, ninguém poderia fazer tais milagres se não fosse. Ele chama Jesus de rabi, de mestre. Mas Jesus fala: você tem que nascer de novo para ver o reino. Porque esse homem estava vidrado apenas em milagre, mas milagre é uma parte de tudo que acontece dentro do reino. E aí Nicodemos começa a ter aquele conflito interno. Imagina só toda a história dele e toda a bagagem de fé deste homem recebendo um confronto. E chega um determinado momento da conversa que ele nem entende por que tem que nascer. Ele acha que tem que nascer da mãe novamente. Mas Jesus está falando assim: eu estou dizendo a você que você tem que nascer, tem que surgir uma nova natureza em você. Para um pecador, isso é uma grande oportunidade. Para alguém que veio de uma família disfuncional como a minha, quando Jesus fala que eu posso nascer de novo, é uma mensagem de alívio. Eu posso recomeçar? Eu posso ter uma nova chance? Eu posso agora transformar? Eu posso ser diferente, Jesus, do que foi o meu pai, ou do que foi familiares meus? Sim, pode, se você nascer de novo. Então, para você que está aqui essa noite, talvez não tenha nascido de novo, Jesus está falando assim para você nessa Santa Ceia: pode recomeçar, porque eu quero que você nasça de novo e que você viva a partir dessa nova natureza. Mas para você que talvez fale assim: Micael, eu já nasci de novo.
Eu já tive essa conversa com Jesus. Jesus já foi franco comigo. Eu já senti o Espírito Santo. Eu já tenho conhecimento. Mas a pergunta é: você vive com o padrão na nova natureza dado por Deus? Ou você vive na carne? Simplesmente você fez uma declaração, fez uma oração de 30 segundos, a gente te afogou aqui, levantou você e falou nova vida, mas a tua vida não é correspondente à declaração que você fez. E nós vamos falar de alguns textos aqui tão básicos, textos assim tão fundamentais, que você vai conseguir ter um diagnóstico se você de alguma forma não está vivendo a nova natureza, ou se você de alguma forma está vivendo. Primeiro tópico que eu quero conversar para quem está anotando aqui: é possível ser religioso e não entrar no reino? Sim, olha o verso 1. Havia entre eles, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais. Então preste atenção, este homem aqui era extremamente religioso, mas Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo da mesma maneira. Olha o versículo 7. Não te espante de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Imagina o confronto desse homem. Poxa, eu sei, eu tenho experiência. Esse Jesus nasceu agora, virou mestre agora. Eu sou tão antigo aqui em Israel, eu sou um dos principais. As decisões religiosas ante a Roma, ante ao povo que estava sendo perseguido, era tomado por homens como Nicodemo, gente. Mas mesmo assim, não basta ter informação, tem que ter transformação. Não basta ser um amante do saber, conhecer todas as coisas da palavra de Deus, ter um aglutinado de informações. Sabe, gente, não basta você ter um vasto conhecimento sobre o que é igreja, sobre o que é pregar, sobre o que é tocar, sobre o que é qualquer coisa que compete a um ministério. Não basta ter todas essas coisas, não basta ter performance, tem que nascer de novo. Tem que ter algo interno dentro de você te liderando, tem que ter uma natureza nova te liderando no Espírito. Religiosidade não entra no reino. Prática de vir ao culto, cumprir escala, tudo isso não entra no reino. É uma nova natureza. E é claro que a nova natureza faz a gente fazer todas essas coisas, mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos cavalos. Eu tenho uma nova natureza, por isso eu consigo amar vocês profundamente. Você tem uma nova natureza, por isso que você consegue amar o seu irmão ao lado, porque você tem uma nova natureza. Irmãos, não tem como entrar e ingressar no reino de Deus sem nascer de novo. Essa doutrina de regeneração, ela é importante. É uma doutrina que batistas, presbiterianos, assembleanos, bola de neve, quadrangular, metodistas, católicos, todos eles creem nessa doutrina, que nós precisamos nascer de novo. Então, gente, quando todas as pessoas que de alguma forma têm fé em Jesus creem que essa doutrina é importante, nós vamos ter, tem valia. Então, é importantíssimo isso. Guarde isso. Nicodemos tinha informação, mas ainda não tinha transformação, não tinha nascido de novo. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês: o reino não se entra por esforço, mas por novo nascimento. Segundo tópico. E aí preste atenção numa coisa, João 3:3. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, ou seja, qualquer pessoa que quer entrar nesse reino precisa nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, essa palavra aqui, nascer de novo, no original, no hebraico, sabe o que significa? Nascimento do alto. Não é um nascimento. Gente, para pensar, uma criança, ela não se esforça ali para nascer. Quem tem todo o trabalho de fazer ela nascer, o gerar, é a mãe. Então, esforço humano. Micael, eu vou fazer um jejum de 40 dias para nascer de novo. Não estou dizendo que não vai resolver ou vai ter uma resolutiva. Eu estou querendo dizer que o nascimento é do alto. O significado da palavra é nascimento do alto. Tem que ter origem no céu. E aí eu coloquei uma frase aqui: novo nascimento não é reforma, é uma nova origem. Por que eu estou dizendo isso? Porque já viu aquela pessoa que de repente ela vem para a igreja, ela vem no culto, ela é impactada, parece que o Espírito Santo toca nela, de alguma forma ela também fica até emocionada, e aí no outro domingo ela mete um terno lá, coloca a Bíblia debaixo do braço e fala: agora sou uma nova pessoa. E talvez ela só mudou o estereótipo, mas o coração não foi mudado. Porque não é uma declaração de 30 segundos que salva, é uma vida com base na graça de Deus que salva.
Irmãos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos viver num novo nascimento que o Senhor nos deu. Outro texto aqui. Preste atenção. Ezequiel. Não, esse eu vou abrir mais para frente. Guarde isso aqui. Religião tenta melhorar a carne. O reino começa quando o Espírito vem gerar uma nova vida. Quando o Espírito Santo gera uma nova vida, você entrou neste reino. Você não entra no reino por tradição, tá? Minha família é cristã, não entra por tradição. Você não entra no reino por cargo na igreja. E você não entra no reino por boas obras. Esse texto está em Tito 3:5. Quem puder abrir. Tito 3:5, preste atenção. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Gente, o nascimento parte de Deus. Um novo nascimento parte de Deus. Terceiro tópico. O arrependimento é a porta de entrada no reino. O arrependimento é a porta de entrada no reino. Abra comigo em Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Cael, eu quero nascer de novo. Irmãos, começa com arrependimento. Se você não teve um arrependimento profundo de quem você era, da tua vida pregressa, é sinal que o novo nascimento ainda não surgiu em você. Gente, um salva-vida, ele não pula na água se ele não vê a necessidade. Se alguém não estiver debatendo, se alguém não estiver reconhecendo que está se afogando, ele não vai pular na água. Mas quando alguém ali está pulando, alguém está realmente esperneando ali, quase se afogando, então salva-vida? O reino de Deus e o novo nascimento na tua vida quando há reconhecimento de quem você era e da necessidade que você tem de ser salvo. O reino de Deus, gente, ele começa com arrependimento em nossa vida. Sabe o que Jesus está propondo para Nicodemos? Mandando ele nascer de novo? Jesus está falando: abandone a tua vida pregressa e comece uma nova comigo. Ele não curtiu. Ele simplesmente humanizou a fala. Não, como é que eu vou nascer de novo? Minha mãe já está falecida, como é que eu vou? Irmãos, posso ser honesto? Um parênteses aqui pastoral. Ele sabia sim do que Jesus está falando. Ele só não queria. Ele tinha noção que Jesus estava chamando ele para uma nova estação na vida dele. Mas imagina só ele olhando para trás. Poxa, eu tenho uma tradição, sou um dos homens mais respeitados. Em João 19 diz que Nicodemos era rico. Imagina só, homem que tinha muitas coisas. E o que acontece? Para ele tomar uma decisão de nascer de novo, Jesus não estava falando só para ele nascer no Espírito. Jesus estava falando para ele mudar a mente e ter uma nova trajetória espiritual. Jesus estava pedindo uma nova postura, um novo comportamento sobre a vida dele. E obviamente, ele não queria abrir mão. Você acha que ele foi à noite por quê? Por que Jesus e Nicodemos se encontraram à noite? Por que Nicodemos quis se encontrar à noite? Porque ele não queria queimar a reputação dele. Tem gente que quer um compromisso mediano, Douglas, com Jesus. Sabe aquele compromisso? Eu vou à noite, porque assim, eu não posso me comprometer tanto. Eu não posso. Porque se eu for lá à luz, aí todo mundo vai ver de forma pública que eu declarei que eu sou de Jesus. Gente, ele está tendo aqui uma fé sintética, uma fé falha. Ele está tendo aqui realmente um comportamento espiritual anêmico, doente. Porque ele quer Jesus. E ele assim, pensa só uma coisa comigo. Ele era um homem que tinha muito conhecimento da lei. E ele fala para Jesus: você é mestre e está ensinando muito. Sabe o que ele queria? Ele queria aprender alguma coisa diferente. Mas não queria Jesus como o Senhor da vida dele. Ele só queria alguém para adicionar algo sobre as dúvidas e crises que ele tinha. Eu não sei qual a tua motivação ou perspectiva sobre Jesus. Jesus não veio para te dar resposta. Jesus, ele é a resposta para você. Tudo que você precisa, ele é. Ele não tem, ele é. Artigo definido em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você tem está nele. Todas as coisas convergem nele. Jesus é o centro de tudo que nós fazemos. Jesus é o cerne da nossa fé. Jesus é a base de tudo que nós queremos viver para Deus. E graças a Deus por isso.
mas Nicodemos não queria se arrepender. Quarto tópico: o Espírito Santo é quem nos introduz no reino. O Espírito Santo, lembra que nós lemos aí Tito 3,5? Que é o Espírito Santo que regenera e faz a gente nascer? É verdade, é o Espírito Santo. Agora olha o versículo, João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, por que há uma menção de água e do Espírito? Abra comigo em Ezequiel 36, 24, para você entender. Existe outra menção da água e do Espírito? Existe, nesse texto aqui. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. É uma profecia. Então aspergirei, ou alguma versão, tem alguma versão diferente? Derramarei? Não? Mesma? Aspergirei água pura sobre vocês. Ou seja, uma menção de água aqui, de lavar. E ficarão puros. E os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Próximo, agora a menção do Espírito. Eu lhes darei um coração novo, e porém um espírito novo no interior de vocês. Sabe que você está cheio do Espírito aí? Porque existe uma profecia sobre isso, que você seria lavado. Quando Jesus, ele vai lavar os pés, e Pedro, não quero que você lave os meus pés. Eu não quero. Ele fala, então agora lava minha cabeça. Foi exagerado. Jesus, olha, eu tenho lavado você pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus lava o nosso interior. É a palavra de Deus que reforma o nosso coração. Espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Então o que nós entendemos aqui? Que é puramente obra do Espírito de Deus fazer a gente nascer de novo. Posso fazer um pedido? Se coloca no radar do Espírito. Se coloca de frente. Espírito Santo, me encontra. Deixa eu te ver, deixa eu te tocar. Faz algo dentro de mim. Toca onde ninguém foi capaz de tocar. O Senhor conhece o meu interior, a minha história. Espírito Santo, me visita. Irmãos, eu tenho certeza que esse Pai amoroso, que esse Deus, Espírito Santo, vai tocar em você e vai modificar coisas que nenhuma pregação, pastor ou pessoas pôde mudar dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não pregamos simplesmente para transmitir um conhecimento. Nós pregamos porque nós acreditamos que o Espírito Santo está aqui agora, agindo no teu coração, expandindo a tua mente, ampliando o teu coração. Esse mesmo Espírito já está causando aí dentro de você uma transformação interna. Você já está desejando andar com Deus, porque é o Espírito Santo varrendo com a presença dele nesse lugar. É o Espírito Santo, gente. A água representa a palavra que limpa. O Espírito representa a vida nova que é gerada. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Esse Espírito não é gente não. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. O que Ele fez? Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus Cristo participa deste novo nascimento. Verso 23, pode ser o verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Deixa eu falar uma coisa, a palavra aqui proclamada, sabe o que ela está fazendo? Gerando dentro de você uma nova realidade espiritual. Talvez aquele desejo que você não tinha para Deus, para as coisas de Deus, vai começar em nome de Jesus nascer essa noite.
Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Se você olhar para Jesus essa noite, Jesus vai trazer o Espírito de Deus sobre você e vai ter uma nova realidade desejando governar a tua vida. E se você se render a ela, se você se submeter a ela, você terá uma vida na liberdade do Espírito. Nicodemos perdeu uma oportunidade incrível, porque ele fala, olha, os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. Porque eles não sabem para onde vai, para onde vem. Não é sentido de perdição, tá? Não é sentido de você falar, nossa, esse Deus está me levando para uma enrascada. Não é isso, não interprete errado. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo vai conduzir a tua vida e você vai viver a verdadeira liberdade. Gente, já teve um rapaz que falou assim para mim, ô Mica, eu não quero ir para a igreja agora, talvez eu espere um pouquinho mais para frente. Falou assim para mim, eu espero um pouquinho mais para frente, por quê? Porque eu quero ser mais livre. Depois dos 30 eu vou. Isso é uma conversa de uns 5 anos com um jovem. Eu falei, irmão, a liberdade que tem em Cristo é aqui agora, vamos comigo. Ele falou assim, não, eu quero curtir, quero ser livre. Quando eu for para 30 eu vou ficar mais preso aí na igreja, né? Filho de crente, né? Então ele quis usar esse argumento. Aí eu falei, então você é uma pessoa livre? Ele falou, agora eu sou uma pessoa livre. Sou uma pessoa livre. Aí eu falei, tá bom, você deu o seu nome? Ele falou, não. Você escolheu a educação que você teve de 1 aos 7 anos, que é pautada pelos pais? Não. Você escolheu o país que nasceu? Não. Escolheu a localidade, o hospital? Não. Você é livre? Tem muitas coisas na nossa vida que nós não somos livres, irmãos. Ah, eu sou livre, eu fumo a hora que eu quero e bebo a hora que eu quero. Ah, tira o gorotinho dele, tira o cigarrinho dele para você ver. De mansidão não existe mais nada. Ele só não reconhece, mas está refém. E aí quando vem Cristo e faz você nascer de novo no Espírito de Deus, você pode andar em liberdade. E aí você não sabe para onde vem, para onde vai, mas você passa a ser conduzido por Ele. Irmãos, a verdadeira liberdade está na pessoa de Jesus Cristo, está no relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira liberdade. Tudo que o mundo prega que você está, na verdade você está numa obstinação. Você está sendo liderado pela tua natureza terrena. Quer a prova disso? Efésios 2, abra comigo, Efésios 2. Efésios 2. Aleluia. Efésios 2, pode ser o verso 1, para a gente ter contexto aqui, ok? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, ou seja, passado, segundo o curso deste mundo. Eu sou livre. Livre nada, você está no curso do mundo, meu amigo. É que precisa vir um crente louco, pirado, e falar, irmão, você está preso, você só não sabe. O mundo fala, agora é o momento fit, vamos todo mundo para academia. E você vai para academia, porque está todo mundo indo para academia. Agora a vibe, a moda é ser isso, agora a moda é ser influência. A gente só segue um curso que já está acontecendo. A gente só quer aparecer no que aquilo que está em evidência. Livre nada. Você só está seguindo uma natureza que está corrompida dentro de você e que o mundo está oferecendo como bandeja. Verdadeira liberdade está no novo nascimento. No curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, ou seja, essas propostas elas vêm realmente das trevas, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, quem é desobediente tem a operação do inimigo. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, nós estávamos lá, ó. Sabe, irmãos, nós não éramos livres. Eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com um amigo, eu falei, cara, eu recebi Jesus, está tão difícil as coisas. Eu falei para ele, mano, eu estou com muita dificuldade, minha família não aceita a minha fé, os meus amigos estão me chamando de fanático. Aí eu abri meu coração para ele, eu falei, cara, parece que eu aceitei Jesus, ficou tudo uma bagunça agora. Ele falou, não, Mica, tua vida já estava bagunçada, você só não tinha olhos para ver antes. Você estava preso, cara, e agora você consegue ver. Então Jesus está reformando a tua vida, teu coração, tua casa. É natural que agora você tenha a exposição de tudo que está bagunçado.
Irmão, se Jesus abrir os seus olhos espirituais essa noite, você vai ver tantas coisas que nós precisamos reformar em nossas vidas. Mas sem o Espírito de Deus não tem como. Tem gente que era liderada pela dor, pela ferida. Tem pessoas que são lideradas por aquilo que elas sofreram. Tem pessoas que são lideradas pela mágoa. Tem pessoas que são lideradas pela crise. Tem pessoas que são lideradas por aquilo que praguejaram sobre ela na infância. Não seja liderado pelo que você sofreu. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer a partir daquilo que fizeram com você. Você tem um Jesus que curou e libertou e tem poder para sanar todas as coisas. Não se apegue à sua natureza antiga, se apegue ao Cristo que te libertou no madeiro. Não foi pouca coisa que foi liberada ali. Foi uma vida, derramou até a última gota de sangue para que você pudesse andar no novo caminho que Ele fez. Não volta para a natureza antiga. Não volta a praticar as coisas que você lá atrás fazia. Você é uma nova criatura. Viva conforme agora um filho de Deus e não um filho do demônio. Porque os filhos da desobediência, eles vivem desobedecendo. Os filhos de Deus são coerentes com a fé declarada. Eu recebi o Senhor e eu viverei conforme essa declaração. Olha lá, o versículo 3 ainda. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É verdade, nós fazíamos o que a gente queria, achando que estava livre, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eu pensava, eu fazia como eu queria. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estou livre, tá nada, está acumulando ira sobre você, meu amigo. Deus, porém, olha só, para você perceber que o novo nascimento parte de Deus. Deus toma iniciativa, partiu de Deus, gente. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito, não é pouco amor, é muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. Irmãos, nós estávamos ali, mortos, igual um peixe. Quando nós pescamos, jogamos para dentro do barco, sabe o que ele quer em seguida? Ele quer fazer o quê? Pular para a água. A água é o mundo, é o pecado. O peixe, quando ele é pescado, vem para a igreja. Sabe o que acontece? Ele quer sair de novo. Só que nós, peixes espirituais, precisamos nascer de novo para começar a desejar viver dentro do barco. Começar a ser sustentado pela graça e pela água do Espírito, e não mais o lamaçal, e não mais o mundo de pecado. 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção, quem nasceu de novo agora está na região celestial com Cristo Jesus. Você não está mais aqui combatendo humanamente com as trevas, você está acima das trevas com Cristo Jesus. No reino espiritual, Cris, você está com Jesus. Brunão, no reino espiritual você está com Cristo Jesus. Você não olha do diabo assim, para o diabo com medo, inofensivo. Não, você olha realmente entendendo que você está no reino espiritual. Irmãos, nós não brincamos com as trevas, isso é um fato. Tem que ter temor das coisas espirituais. Mas você também precisa entender que a tua identidade, que nasceu de novo, fez você assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você está com o autor e consumador e salvador de toda a terra. Você está no reino espiritual com Ele. E nada mais importa se Ele te colocou nessa posição. Nós estamos com o nosso irmão mais velho, Jesus, o primogênito dentre os mortos. A morte não pode segurar Ele, a morte não pôde detê-lo, a morte não aprisionou Ele. Ele está vivo, está à destra do Pai. O sepulcro ficou vazio e nós temos um Deus que é vivo e está nesse lugar. Amém? Quinto e último ponto: entrar no reino é se submeter ao rei. E o pessoal do louvor pode subir. Entrar no reino é se submeter ao rei. Gente, você percebeu ali que quando Nicodemos ele vai conversar com Jesus, ele identifica algumas coisas muito positivas de Jesus. Ele sabe que Jesus é mestre, ele sabe que Jesus é bom de ensino, que Jesus tem conhecimento, mas ele não estava disposto a ver Jesus como o Senhor. Nicodemos queria que Jesus acrescentasse algo na sua vida,
Mas Nicodemos não queria que Jesus passasse a governar a sua vida, Karina. E olha, cabe um momento aqui para a gente se examinar. Será que você quer coisas de Jesus? Será que você quer que Jesus adicione valor a alguma área da sua vida que você está carente e necessitado? E você não quer o senhorio dele? Porque assim como vem o tratar de Deus, o milagre de Deus, também é necessário que entre o governo dele. E hoje nós estamos aqui entre uma decisão e outra. Ou você toma uma decisão de se render a ele e falar: Senhor, começamos o mês do reino e eu quero começar me submetendo ao seu senhorio. E eu quero ter a minha vida dirigida pelo Senhor. Parece que o meu bolo, a minha forma, a minha receita de vida não está dando certo. Então amassa, joga fora, pega o que é bom que você aprendeu com a vida, da experiência, mas o que não é de Deus, o que não é bíblico, o que não é feitos do Espírito, deixa descartado e fala: Senhor, agora eu quero ser dirigido pelo Senhor, quero ser governado pelo Senhor, eu quero que o Espírito Santo atue na minha vida. Então para você eu tenho uma boa notícia: o Senhor conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele vai liderar a tua vida e não tem mãos melhores na qual está, a não ser nas mãos do Espírito de Deus. Por outro lado também você tem outra decisão: voltar para a tua casa e falar: não, eu quero uma fé mais light, eu vou encontrar Jesus à noite de vez em quando para ninguém ver, vai que queima a minha reputação, vai que sai ali no Instagram da igreja, alguém tirou uma foto minha ali, as pessoas vão me zoar, porque você não quer colocar em risco a fama ou a posição que você tem diante dos outros. Então você precisa tomar uma decisão essa noite: ou seguirá Jesus piamente, firmemente, ou simplesmente deixará Jesus pela tangente, encontrará ele de vez em quando, mas não terá um coração novo, porque um coração novo envolve renúncia. Alguém que quer nascer de novo essa noite, eu quero te dar algumas direções para que você seja encontrado no radar do Espírito. Quem pode fazer você nascer de novo? Jesus, Espírito Santo, exatamente. João 1,33, se eu não me engano é esse texto, é João 1,33. Os discípulos estavam ali com João Batista, também estavam ali com Jesus, e os discípulos falam, João Batista fala: aquele ali batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver se tem esse texto, isso mesmo. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O novo nascimento está no foco que você vai dar a Jesus Cristo. Gente, olha a humildade deste homem. João Batista tinha os seus discípulos, João Batista tinha a sua igreja formada, gente. Sabe o que ele fala? Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eis ali o Cordeiro de Deus, e ele que batiza com isso, não sou eu. Talvez ele olhe assim e fale igual eu sou simplesmente um pastor que carente da graça de Deus, eu sou só isso. Mas ali o Cordeiro batiza com o Espírito Santo no fogo. Então você quer ser uma pessoa que é uma nova criatura por parte de Deus, gerada no reino de Deus, gerada no ambiente espiritual. Deixa eu falar uma coisa: foque na pessoa de Jesus, estude sobre Jesus, ore a Jesus, peça aos irmãos para falar sobre Jesus. Cedo ou tarde, esse Cordeiro Santo vai te pegar e você terá um novo coração. Segunda coisa, arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério da presença do Senhor. Arrependimento faz os pecados serem apagados, e vem um renovo da parte de Deus. O renovo que você está buscando está justamente no arrependimento que você está tendo dificuldade de ter. Jesus essa noite quer causar um arrependimento não para te expor, mas para tirar o que está te machucando e colocar o azeite que cura, te liberta e te fortalece. Olha o versículo, ainda em João 3, versículo 13 e 14. Eu quero nascer de novo.
Eu quero nascer de novo, Mica. Essa palavra é para mim, é para nós. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Preste atenção, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deixa eu falar uma coisa, te dar uma boa notícia. Ju, se você acreditar no que eu disse da parte de Deus aqui, essa crença faz você ter a vida eterna. Essa crença faz você nascer de novo. Esse texto, obviamente, Jesus falou de algo antigo porque Nicodemos era conhecedor, ok? Então Jesus fala assim, olha, lá no deserto de Padã Arã, o povo começou a reclamar, murmurar, o povo começou a idolatrar. Aí o que Deus fez? Liberou um monte de serpentes, as serpentes começaram a invadir os lugares, morder todo mundo, e o povo começou a morrer. Aí Deus fala assim para Moisés, levanta uma serpente e coloca ali, se eles olharem para aquela serpente, eu vou curar eles da picada. Isso aconteceu? Aconteceu exatamente assim. As pessoas eram mordidas por causa da sua desobediência, mas elas olhavam para aquilo que Deus tinha feito para curar elas, e elas eram curadas. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou esse que vai ser levantado, não no sentido de ser uma cobra, mas no sentido de derramar o sangue para salvar. E quem crê neste feito, quem crê no que aconteceu no madeiro, quem crê no plano de salvação, quem crê que o Pai enviou o Filho para salvar, este nascerá de novo, vírgula, e terá vida eterna. E terá vida eterna. Jesus quer fazer surgir vida eterna dentro do coração de algumas pessoas aqui. Eu estou sentindo isso, gente. Jesus quer fazer pessoas nascerem de novo nesse lugar. Meu coração está palpitando, pulsando, porque eu percebo, sabe, o respingo do amor de Deus nesse lugar. Jesus quer fazer você nascer de novo, porque tem uma nova vida para você. Irmãos, eu lembro que durante muito tempo eu falava, Deus, eu quero abandonar a minha vida do passado. Eu quero abandonar a vida de zoeira, eu quero abandonar a vida de balada. Eu não quero ser mais o Micael. Eu não consigo, Senhor, praticar o que o Senhor tem. Essa mesma crise que você teve, eu creio que todo mundo tem, de querer fazer as coisas para Deus e não conseguir. A gente pega igual Paulo, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero, esse maldito eu estou fazendo. Sabe o que é? Essa é a guerra interna entre duas naturezas. Mas o Senhor falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, filho, você não pode realmente nascer de novo, mas eu posso fazer você nascer de novo. Irmãos, quando surgiu a natureza espiritual dentro de mim, eu comecei a desejar as coisas de Deus. E essa fome, parecia que o céu tinha ferido o meu coração com fome e sede. E eu passei a desejar as coisas de Deus, porque eu fui tocado por esse Espírito. Mas passei a reconhecer. Então, primeira coisa, foque em Jesus. Segunda, se arrependa verdadeiramente. Terceira, creia na obra de salvação. Quarta, escute e receba a palavra de Deus. Irmão, se você deixar essa palavra entrar no teu coração, eu tenho certeza que surtirá efeito, não de conhecimento, mas efeito de novo nascimento. E por último, se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero me render a você. Eu quero me render a você. E para quem já nasceu de novo, eu tenho alguns conselhos a você. Romanos 8,13. Para quem já nasceu de novo. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, se você viver nessa natureza, é morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. Sabe qual a tua missão é a minha? Mortificar a obra da carne em nossa vida.
Agora que nós temos o Espírito Santo, nós fazemos isso para enfraquecer essa natureza caída, corrompida pela epidemia do pecado. Irmãos, essa nova natureza tem que ganhar força. Eu não leio, eu não oro simplesmente porque eu quero me pregar. Eu leio e eu oro para que a nova natureza, ela tenha mais força do que a minha carne. Irmãos, por isso nós congregamos para reformar, e nós congregamos para reforçar a natureza de Deus em nós. Por isso que nós temos disciplinas espirituais, porque elas alimentam, elas nutrem a vida nova que Jesus conquistou para nós. Abandonar as disciplinas espirituais é dar vazão para a natureza ganhar força. E aí você já sabe no final da escola, aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai ter mais força. Colossenses 3:5, ainda sobre mortificar. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros. Não é para matar o corpo não, preste atenção. Que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, nós temos que mortificar essas coisas que talvez nos atacam, nos oferecem. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você que não nasceu de novo, Jesus hoje quer operar nascimento espiritual na tua vida. Você que já é nascido do Senhor, você tem uma missão: mortifique a tua carne se ela está tendo muita força na tua vida. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão, essa é a tua missão. Silenciar a carne, colocar ela no devido lugar. Irmãos, nós somos de carne, nós temos desejos às vezes incontrolados, nós temos às vezes vontades que não são de Deus, nós temos sentimentos que estão inflamados pelo pecado. Mas acontece que pelo Espírito nós podemos silenciar, governar e não deixar o pecado ser concebido e o pecado ser externado. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele quer agir, amém? Fique em pé, vamos orar. Vamos orar porque Jesus quer renovar a aliança com você essa noite. Eu creio que você também quer renovar a aliança com esse Jesus, amém? Aleluia. Existe alguém nessa noite, eu quero deixar isso de forma livre. Existe alguém nessa noite que fala: Mica, eu quero nascer de novo. Eu acho que essa palavra para mim, eu não nasci de novo ainda. Parece que existe uma natureza que governa a minha vida. Eu não sinto a natureza da paz de Deus. Se você quiser, eu quero te dar um momento para você vir aqui. Nós vamos orar por você e nós vamos liberar em nome de Jesus Cristo algo sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você vai nascer de novo e a tua noite será uma noite única. Mas se existe alguém aqui que talvez fala: Mica, eu estou numa grande batalha. Parece que tem dias que a minha carne ganha e parece que tem dias que o Espírito ganha. E essa confusão, ela está me causando grandes danos espirituais. Eu preciso de um renovar do Espírito Santo. Eu preciso de um óleo fresco do Espírito Santo. Eu preciso de um novo derramar. Eu preciso de um vinho novo sobre a minha vida. Então, se você é essa pessoa que nessa batalha não está conseguindo governar a tua vida espiritual, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração por você. Eu quero te dar essa liberdade. Provoca novo nascimento neste lugar, Pai. Senhor, coloca intrepidez sobre as pessoas aqui, Pai. Coloca coragem sobre as pessoas aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Sopra, sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra. Eu sei que esse lugar é pequeno para você, Jesus. Pode fluir nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Santo de Deus, gostaria de pedir ajuda. Paulo, pode orar com o Brenão. Que ajuda para um pastor também orar aqui pelo nosso amado. Ore para que o Espírito Santo possa
fazê-los nascer novamente. Se existe alguém aqui querendo tomar a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, aqui é a hora. Se existe alguém aqui querendo se reconciliar com o Senhor, Jesus separou esse momento para que você pudesse renovar sua aliança. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. É o seu povo, é a sua igreja, é a sua casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Nós oramos essa noite e nós pedimos, Pai, vem sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, libera algo nessa hora. Espírito Santo de Deus, desencadeia hoje uma cura e uma libertação sobre essa vida, no nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que talvez ainda não tenham nascido de novo, ainda não nasceu, não surgiu a nova vida. Eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, causa a transformação que só o Senhor pode. Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo, e sabemos que Você pode nos dar um novo coração. Jesus está trocando corações essa noite. Jesus está reformando corações essa noite. Jesus está modificando o interior de pessoas essa noite. Sim, Espírito de Deus. Senhor, aqueles que estão voltando hoje para a Tua casa, para a Tua presença, Senhor, reconcilia o coração desse meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Que eles sejam reconciliados pelo Senhor. Acolhe eles na Tua presença, Pai. Os abraça, os toca, enxuga as lágrimas. Revela o Seu grande amor. Revela o Seu grande amor, Pai. Revela a Tua grandeza. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, restaura vidas no Seu átrio hoje. Que haja novos nascimentos essa noite. Que haja corações regenerados, vivificados por Cristo essa noite. Em nome de Jesus. Um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação, um tempo de intimidade, um tempo de amizade com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós nos reconciliamos na Sua presença e somos acolhidos em Sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar a Ele. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a Sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Mais amor, mais amor, mais amor de Deus, rio de Deus sobre esse lugar.